Olá, para a nossa conversa de hoje, a gente tem um material fascinante sobre um tema que às vezes parece meio etéreo, sabe? Mas que no fundo define o sucesso ou o fracasso de uma empresa. A cultura organizacional. Totalmente. A gente se baseou num livro chamado Management of Organizational Culture as a Stabilizer of Changes. E, olha, tem uma frase logo no começo que já dá o tom da coisa. Qual? Ela diz: hoje, nenhuma empresa se orgulha de não ter mudado. A estabilidade é entendida mais como um sinal de estagnação do que de confiabilidade. Isso resume perfeitamente o dilema que toda empresa vive hoje, né? Sem dúvida. É a grande questão. Como mudar o tempo todo para sobreviver, mas sem perder a identidade, aquilo que te faz forte. Exato. Tanto acelerar quanto frear essa mudança. E o combustível para essa máquina, o que a faz andar, é o conhecimento. Certo. Então, vamos mergulhar em como a cultura funciona, como ela se conecta com o conhecimento e o que isso significa na prática num mundo que não para de girar. Certo. Então, vamos começar pelo básico, porque cultura organizacional é um daqueles termos que todo mundo usa, mas que parece significar mil coisas diferentes. Uhum. Antes de pensar em gerenciar a cultura, a gente precisa saber do que estamos falando. E o livro ajuda a clarear isso, apresentando 3 jeitos bem diferentes de enxergar o conceito. Exato. A primeira abordagem é ver a cultura como uma variável externa, quase como o clima. A empresa não controla, ela só reage. Como assim? Pense na cultura nacional dos funcionários, por exemplo. Um time no Japão vai ter uma dinâmica de trabalho inerentemente diferente de um time no Brasil ou nos Estados Unidos. A empresa precisa se adaptar a isso. A cultura, nesse caso, vem de fora para dentro. Ok, essa é fácil de entender. A empresa é influenciada pelo ambiente. Qual é a segunda? A segunda é a visão mais popular, a que a gente vê no mundo corporativo. A cultura como uma variável interna. Aqui, a organização tem uma cultura. Ah, sei. É como se fosse uma ferramenta, um sistema operacional que você instala e ajusta. É o conjunto de valores, regras não escritas e rituais que a liderança tenta mudar para a empresa atingir seus objetivos, sabe? É a ideia de que você pode projetar uma cultura. Ah, essa é a que a gente mais ouve falar. O CEO sobe no palco e diz: a nossa cultura é de inovação. Mas tem uma terceira, que parece ser bem mais complexa. E é a mais poderosa. É a visão da cultura como uma metáfora raiz. Aqui, a organização não tem uma cultura. Ela. A organização é uma cultura. Não é uma ferramenta que você usa, é a essência do que a organização é. É uma realidade social viva que está sendo construída e reconstruída a cada conversa, a cada decisão. Espera um pouco. Deixa eu ver se eu entendi com uma analogia. A primeira visão é que a cultura é o clima da cidade onde a empresa está. Ela não controla, só se adapta. Isso. A segunda é que a cultura é o ar-condicionado do prédio, algo que você instala e ajusta para deixar todo mundo mais produtivo. Perfeito. E essa terceira é que a cultura não é nem o clima, nem o ar-condicionado. Ela é o próprio prédio. A estrutura que sustenta tudo. É isso. Essa analogia é perfeita. E ela revela por que gerenciar a cultura é tão difícil. Se a cultura é o ar-condicionado, você chama um técnico, aperta uns botões, ajusta. Simples. Mas se a cultura é o prédio, você não pode sair ajustando uma parede de sustentação sem correr o risco de tudo desmoronar. A gestão nessa visão não é sobre controle, é sobre influência, comunicação, narrativas. Faz sentido. E o livro alerta. Quando a liderança tenta mexer no prédio como se fosse um ar-condicionado, os funcionários percebem na hora. Soa como manipulação e gera uma resistência enorme. Faz todo sentido. Mas na prática, por que um CEO deveria perder o sono com isso? Onde essa cultura, seja o prédio ou o ar-condicionado, realmente impacta o negócio? A resposta, segundo a fonte, está no recurso mais valioso de qualquer empresa hoje, o conhecimento. E não estou falando só de patentes ou relatórios. O livro faz uma distinção crucial entre dois. Certo. O primeiro é o conhecimento explícito. É tudo aquilo que você consegue escrever, documentar, colocar no manual. É o saber o quê? Procedimentos, manuais, organogramas.
O tipo de coisa que a gente encontra na intranet da empresa. Exatamente. É importante, mas é fácil de copiar. Se a sua vantagem está só aí, seu concorrente pode replicar. A verdadeira joia, o que é quase impossível de copiar, é o conhecimento tácito. O famoso feeling, a intuição do vendedor experiente, a habilidade do engenheiro que sente que algo está errado com a máquina. Perfeito. É o saber como, é a experiência acumulada, a malícia, a capacidade de improvisar. É o que está na cabeça e nas mãos das pessoas. Entendi. E aqui está a conexão. A cultura da organização é o que determina se esse conhecimento tácito, o mais valioso de todos, flui pela empresa ou fica preso em silos. Ou pior, vai embora com quem se demite. Mas essa ideia de conhecimento tácito, não um pouco supervalorizada? No fim do dia, para uma empresa grande que precisa de escala, se algo não pode ser documentado, qual o valor real disso? Essa é a tensão fundamental que o livro descreve. A especialização e a padronização são ótimas para criar e aprofundar o conhecimento, mas ao mesmo tempo elas criam silos. Uhum. O especialista financeiro sabe tudo de finanças, mas talvez não entenda nada do impacto das decisões dele no chão de fábrica. O conhecimento fica aderente, como o livro chama. Ele gruda numa pessoa ou departamento e não circula. E a cultura seria o que faz esse conhecimento desgrudar. Exatamente. A cultura de confiança, de colaboração, ela serve como lubrificante para que esse conhecimento flua entre os silos. Sem essa cultura, o conhecimento tácito morre na praia. Entendi. E isso me leva a uma armadilha que o livro menciona, sobre explorar o que a gente já sabe versus explorar coisas novas. Como isso funciona? É a armadilha da competência. Imagina uma empresa que é muito, muito boa em fazer uma coisa. Todo o sucesso dela, bônus, promoções, tudo é baseado em fazer aquilo cada vez melhor. Isso é explorar o conhecimento que já existe. Certo, faz sentido. A pressão para continuar fazendo isso é gigantesca. O problema é que isso sufoca a exploração de novas ideias, de novos conhecimentos, que podem ser o futuro do negócio. A empresa fica tão boa no presente que fica cega para o futuro. A cultura recompensa a repetição, não a experimentação. E quando o mundo muda, a empresa não consegue mudar junto. É o cultural lock-in, o tal aprisionamento cultural de que o livro fala. Exatamente. A cultura que te levou ao sucesso vira a âncora que te afunda. Ok, a coisa está ficando mais clara. Para evitar essa armadilha, a gente precisa de uma cultura que promova esse fluxo de conhecimento. Mas isso ainda soa muito abstrato. Existe um jeito de mapear isso? De classificar os tipos de cultura? Sim, e essa é uma das partes mais úteis do material. Ele apresenta um modelo que organiza as culturas em 4 tipos principais, usando 2 eixos. Um mapa. Gosto disso. O primeiro eixo é o foco da empresa. Ela está mais preocupada com o que acontece dentro ou fora. O segundo eixo é sobre a estrutura. A empresa valoriza mais a flexibilidade ou a estabilidade e o controle. Certo, um mapa 2x2. Vamos passar por eles. Qual o primeiro tipo? O primeiro é a cultura de clã. O foco é interno e a estrutura é flexível. Pensa numa grande família ou numa startup no comecinho. Entendi. É um ambiente super colaborativo, onde a lealdade e a tradição são muito fortes. O sucesso é medido pelo desenvolvimento das pessoas, pelo bom ambiente. É aquela empresa onde o CEO sabe o nome do filho de todo mundo. O que é ótimo para a lealdade, mas imagino que seja terrível quando você precisa demitir alguém ou fazer uma mudança drástica. É como tentar reestruturar um almoço de domingo em família. Exatamente essa a tensão. O segundo tipo é a cultura de adocracia, foco externo e estrutura também flexível. Aqui o ambiente é dinâmico, empreendedor, criativo. Inovação pura. Pura. O poder não está no cargo, mas em quem tem a melhor ideia para o problema do momento. O lema é inovar ou morrer. É a cultura ideal para indústrias que mudam muito rápido, tipo tecnologia ou publicidade. Ok, agora vamos para o outro lado do mapa, o lado do controle. Isso. Temos a cultura de hierarquia. Foco interno e muito controle. É a organização burocrática clássica.
Pensa num órgão governamental ou num banco tradicional. Regras, procedimentos. Tudo é governado por regras. O objetivo é a estabilidade, a previsibilidade, a eficiência. O risco é a lentidão e a aversão a qualquer tipo de mudança. E por último, A cultura de mercado. Foco externo e controle. É uma cultura totalmente orientada para resultados, para vencer a concorrência a qualquer custo. foco nos números. Total. Os líderes são exigentes, focados em metas, market share, lucratividade. É um ambiente competitivo, movido por métricas. É a cultura que pode facilmente cair naquela armadilha da exploração que a gente falou, tão focada em bater a meta do trimestre que sufoca qualquer ideia de longo prazo. O interessante é que, enquanto você descrevia, eu consegui pensar em empresas reais para cada uma dessas caixinhas. E o pulo do gato aqui é que nenhuma empresa é 100% uma coisa só. O time de P&D pode ser pura advocacia, enquanto o financeiro é hierarquia ao extremo. Claro. O verdadeiro desafio da gestão não é ser um tipo, mas gerenciar o choque inevitável entre essas subculturas no dia a dia. É aí que a mágica acontece ou o caos se instala. Certo. Agora, o que acontece quando a gente joga um complicador a mais nessa equação? A globalização. Como essa dinâmica de culturas funciona quando a empresa está espalhada pelo mundo todo? Aí a complexidade explode. O livro usa um termo ótimo. As multinacionais criam ilhas culturais. Um gerente expatriado alemão vai para a filial no Brasil e leva na bagagem o jeito dele de trabalhar, de se comunicar, de liderar. A cultura da matriz. Isso, essa cultura é absorvida, mas também é misturada, transformada pela cultura local dos funcionários brasileiros. O resultado, como o livro diz, é um processo onde todos mudam a todos. Não é uma colonização cultural, é uma fusão constante. Isso me leva a um dos pontos que eu achei mais geniais do material. A ideia de que as ferramentas de gestão não são neutras. Elas carregam um DNA cultural. Exatamente, elas não são só técnicas, são artefatos culturais. O livro dá 2 exemplos perfeitos, Six Sigma e Lean Manufacturing. O Six Sigma nasceu na Motorola, nos Estados Unidos. Ele é profundamente enraizado no pensamento analítico e universalista americano. A crença de que dá para quebrar um problema em partes. Isso, quebrar em partes, medir estatisticamente e aplicar uma solução universal. É uma abordagem de engenheiro. Certo. Agora, compara isso com o Lean Manufacturing, que surgiu na Toyota, no Japão. O Lean é muito mais holístico, focado no fluxo do processo como um todo. A ideia não é analisar partes isoladas, mas entender o fluxo de valor de ponta a ponta e aprimorá-lo com profundo respeito pelas pessoas. É sobre a harmonia do todo. E quando uma empresa americana, com uma cultura de hierarquia e mercado, tenta implementar o Lean, que nasceu numa cultura de clã, mais coletivista. A chance de dar errado é enorme. Eles implementam as ferramentas, o Kanban, o 5S, mas ignoram a filosofia, a cultura de respeito que está por trás. E aí não funciona. E a culpa cai na ferramenta. Exato. Dizem que o Lean não serve para nós, quando na verdade o que houve foi um choque cultural. O mesmo vale para treinamentos. O livro cita o exemplo do treinamento de assertividade. Ah, sim. Falar o que pensa, ser direto. Faz todo sentido em culturas individualistas, como a americana, onde isso é visto como honestidade. Agora, aplica esse mesmo treinamento numa cultura coletivista asiática, onde a harmonia do grupo é a prioridade. Ser assertivo no estilo ocidental pode ser visto como rude, agressivo, pode destruir uma equipe. Nossa, a ferramenta não era boa ou ruim, era só... Inadequada para o contexto. Exatamente. Culturalmente inadequada. Então, depois de tudo isso, qual é a linha mestra? O que tudo isso significa no final das contas? Significa que a cultura organizacional não é um item na lista de tarefas do RH. Ela é o sistema operacional da empresa. É o software invisível que roda por trás de todas as decisões, promoções, projetos. É o que dita as regras do jogo. É o que dita as regras do jogo. Ela define como o conhecimento flui, como as pessoas reagem à mudança e, no fim, o que define a capacidade da empresa de sobreviver. E a principal conclusão do livro, então, é que a cultura tem essa dupla função.
Quase paradoxal. Exatamente. Ela é, ao mesmo tempo, um estabilizador e um catalisador. Uma cultura forte é o que dá identidade, o que une as pessoas, o que reduz a incerteza. Ela estabiliza. É a cola social. A cola social. Perfeito. No entanto, se essa mesma cultura se torna rígida demais, se ela vira o aprisionamento cultural que a gente mencionou, ela impede a mudança. Ela vira uma âncora. O grande desafio de qualquer líder é construir uma cultura que seja estável o suficiente para dar coesão, mas flexível o suficiente para evoluir. É como construir um esqueleto que seja forte, mas com articulações móveis. Exatamente. Perfeito. E isso nos deixa com uma última provocação do livro, um olhar para o futuro. A análise descreve como saímos da economia industrial, focada em recursos, para a economia do conhecimento, focada em capital intelectual, que é onde a gente vive hoje. Mas ele projeta o que seria a economia de próxima geração. E nessa economia, a competição não seria mais por produtos ou conhecimento. Mas sim por sentimentos e experiências. A capacidade de uma empresa de gerar bem-estar, significado e experiências positivas para seus clientes, funcionários e para a sociedade. Exato. E aí, o livro lança a bomba. Nesse futuro, a cultura organizacional não poderia mais ficar contida dentro dos muros da empresa. Ela teria que se estender moldando os valores e as experiências de clientes, parceiros, da comunidade. Nossa. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. O que aconteceria se a cultura de uma empresa se tornasse, de fato, uma espécie de utilidade pública? O que muda quando a forma como uma empresa opera internamente passa a ser vista como um fator de bem-estar social em larga escala?